Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Mais um Lab GNU ao vivo, o Lab GNU hashtag 61. Hoje é dia 14 de dezembro, são aqui 19 horas e quase 20 no horário oficial do Brasil e a gente está aqui mais uma vez na instância do software livre Jitsi, e que você consegue acessar por creteu.com.br/labgnu, instância essa que é mantida e oferecida aqui para nós pelo nosso querido colega, amigo, professor Luiz Leal. Muito obrigado, Luiz, que por acaso, inclusive, está aqui na sala, cheio de dúvidas, cheio de propostas malucas, o que é muito bom. Tá curtindo? Quer colaborar aqui com o nosso canal? Você já sabe que pode fazer isso de várias formas, compartilhando no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Whats, aonde você quiser. Não tem problema não. O conteúdo é livre, você pode mandar ele para qualquer lugar. E eu acho que vai acabar ajudando um bocado de gente, né? Porque afinal, gente que se envolve com isso acaba aprendendo bastante. Se você quiser colaborar e puder e achar que a gente merece uma colaboração financeira, tem aí os QR Codes para serem lidos, tem o meu Pix, ou se você puder, estiver em melhor condição para fazer um apoio recorrente, tem aí a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/Curso GNU. Aproveito, como sempre, para agradecer a todos e todas que têm colaborado com esse canal de todas as formas possíveis, né? Dentre elas, a forma de vir participar aqui. Então, quero agradecer ao Gabriel, ao Ítalo, ao Luiz Leal, ao Eudésio, Danilo, Igor, Márcio, Larissa, Luiz Teixeira, Márcio, Nilson e todo mundo que tem vindo aqui. É sempre um prazer a gente poder construir juntos conhecimento e gerar conteúdo que vai ajudar outras pessoas sem ter que ficar falando para o ar, né? Apenas para uma câmera, mas sim com a participação de todo mundo, né? O que é muito mais satisfatório. Eu quero lembrar sempre que você me encontra nas mídias sociais por @Creteu e reiterar o convite para fazer parte lá do nosso grupo de apoio lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU, e também na rede matriz com o mesmo nome, Curso GNU. Lembrando que não é preciso inscrição, não é preciso nada disso. Aliás, o Telegram é uma ferramenta que eu acho bastante interessante, você pode usar ela via web, inclusive, né? Ela não é, digamos assim, perfeita, especialmente por aspectos da centralidade e do não livre da centralidade, né, do servidor. Mas como a gente consegue usar com um cliente livre, eu tenho achado que em termos de redução de danos e tudo mais, tem sido satisfatório. A gente está sempre em busca, a rede Matrix me parece mais interessante, o protocolo XMPP, tem outras formas de comunicação instantânea, bem bacanas também, que a gente pode ir conhecendo e usando. Eu, por enquanto, estamos lá com o nosso grupo especialmente mais movimentado lá no Telegram, mas são todos convidados e convidadas a virem participar. E vamos lá. Quem é que começa com a dúvida aí? Antes da dúvida, o Igor, que esteve aqui no nosso Lab Extra, hoje à tarde, nós gravamos um Lab Extra, né, que inclusive já foi publicado. Ô Igor, não tem garantia, cara. Acabou o Lab, acabou a garantia. Essa era a brincadeira que eu queria fazer, viu, Igor? Parece que está tudo certo aí, né, Igor? Até que ele até voltou aqui, né? Tá Não sei se perfeito, ele né? veio para reclamar de alguma coisa ou se ele veio porque curtiu, né, Igor? É isso aí. Seja bem-vindo sempre. Então vamos lá. Quem é que vai lançar o primeiro desafio, a primeira dúvida, a primeira proposta aí? Manda ver. Eu, Manda aí, sobre Luiz. o Lab mais cedo, né? Uhum. Eu gostaria de saber se eu poderia fazer aquele mesmo processo em outro tipo em outro tipo de sistema de arquivo, por exemplo, o NTFS. Olha só, lá nesse lab a que o Luiz se refere, foi aquele em que o nosso amigo Igor apagou as partições e recriou outras no lugar, né? E sumiu tudo, obviamente, num primeiro momento, mas quando a gente faz isso, a gente não mexe no sistema de arquivos, né? A gente mexe na tabela de partições. E a ferramenta que nós usamos, que foi o teste DISC, possibilitou que a gente
conseguisse a tabela de partição do estado original. De posse da tabela de partição do estado original, a gente imediatamente rodou a checagem do sistema de arquivos, né? E o sistema de arquivos, segundo a ferramenta de checagem, estava íntegro. Ou seja, naquele caso, Luiz, é indiferente o sistema de arquivos, porque o que havia sido modificado foi a tabela de partições. E a tabela de partições está num lugar que não tem nada a ver com a área de controle do sistema de arquivos, né? Então, qualquer que fosse o sistema de arquivos, a gente não teria mexido neles, né? É por isso que as coisas são feitas em camadas, né? Cada uma cuidando da sua parte, né? Então, certamente, qualquer sistema de arquivos naquela condição teria tido o mesmo desfecho. Ficou claro? Ficou sim. Então tá. Agora, é claro, se ao contrário alguma coisa foi feita, como por exemplo, que não foi o caso, se você formata uma partição com um sistema de arquivos e já tem um sistema de arquivos lá, aí a coisa é mais encrespada, né? E aí eu imagino que era uma das possibilidades de solução que eu falei para o Igor que seria possível, é varrer todo o conteúdo do sistema de arquivos à procura dos arquivos. Aí demora muito mais, é muito menos eficaz, mas às vezes é a única coisa que a gente tem, né? Mas a gente perde o nome de arquivo, porque a gente perde, desta forma, reformatando, né? Recriando o sistema de arquivos, né? A gente perde as informações daquele sistema de arquivos original. Então, eu costumo, na minha aula sobre sistema de arquivos, eu faço um paralelo entre o sistema de arquivos e um estacionamento, né? Sendo o disco o terreno do estacionamento. A formatação do disco, a preparação do sistema de arquivos, seria o equivalente a pintar faixas lá no terreno e preparar numa cabine uma pranchetinha que indica que carro está em que vaga, ou na vaga tal tem que carro, quem é o dono, que hora chegou, ou seja, as informações, também chamadas de metadados, né, ou informações que são relativas a alguma ocorrência, mas não ao dado em si, o carro está lá armazenado. Quando a gente reformata, é o mesmo que a gente pintasse de novo as faixas, o mesmo que a gente zerasse o conteúdo dessa prancheta. Logo, olhando para a prancheta, é como se eu não tivesse nenhum carro estacionado, né? É claro que a analogia, como qualquer uma, tem seus limites, mas para eu encontrar os carros, eu teria que sair andando pelo estacionamento inteiro, percorrendo toda a área do estacionamento até descobrir um carro, porque toda a formatação, por padrão aí, né, você formata só o aspecto de formatar, de criar o sistema de arquivos, não apaga os dados, não mexe na área de dados. Não mexendo na área de dados, os dados estão lá, que aliás é uma coisa que a gente, quando eventualmente quer passar para frente um computador, passar para frente um HD, né, vender, revender, enfim, dar para alguém e quer preservar a eventualidade de dados sigilosos, pessoais que se tenha no computador, não basta formatar, né? É por isso e por outras que eu sempre repudio e sempre chamo a atenção quando em vários desses grupos dos quais participo, alguém fala em formatar o PC, vou formatar o PC. Não, ninguém formata o PC, nunca ninguém formatou PC nenhum. Você, no máximo, formata um sistema de arquivos, que pode ser uma partição, pode ser um disco virtual, pode ser um arquivo e assim por diante, né? Então, são cada um cuidando de uma camadinha. A gente tem a camada do hardware, lá dentro do hardware tem o firmware, tem programa, aí a gente tem o barramento que troca as informações, daí a gente tem um módulo para trocar informações com o kernel, aí a gente tem o kernel, no kernel tem um outro módulo para identificar a forma de guardar essa informação, que é justamente o módulo do sistema de arquivos, para depois chegar num programa, né? Então tudo isso acontece. Então quando a gente formata, a gente só mexeu na pranchetinha, só mexeu na área de controle e todo o resto está de boa. Quando a gente mexe na partição, a gente só mexeu na partição, todo o resto, a área de controle do sistema de arquivos, etc., está tudo íntegra, tudo quietinha. Agora, é claro, em condições normais,
você não tem acesso a isso, né? Porque quando a gente usa as ferramentas, por exemplo, para checagem, ele vai procurar dentro daquela partição que a gente indicou, né? Pois não. Acho que alguém ia falar alguma coisa. Foi alarme falso. Tá claro, Luiz? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Para mim, sim. Então, beleza. Quem é que tem mais pergunta aí? Mais proposta? Fala aí, Nilson, a sua proposta. Ô, Márcio, se você puder dar uma desligada no mic aí, que tá vazando algum som, quando você quiser falar, você abre ele, por favor. Pronto, professor. A minha dúvida, na verdade, era com a questão, como eu tinha lhe falado, né? Que o senhor desse uma explicação aí, a explicação mais conceitual, né? Uhum. Porque eu sei que teve uma certa polêmica quando o SystemD foi inserido, né? Para fazer esse trabalho que antes era feito pelo INIT, né? Aí, se o senhor puder explicar assim, o porquê dessa polêmica, dessa discussão que houve dentro do mundo do GNU, eu lhe agradeço. Muito bem, vamos falar mais uma vez, não é a primeira, Nilson, mas eu acho que não tem nenhum problema não, a gente fala várias vezes. O que acontece? Vai me dar a oportunidade, por exemplo, para falar mais uma vez que o que é sistema. Então, eu não vou falar de sistema operacional, eu vou falar da palavra sistema. A palavra sistema, e a gente usa isso em vários contextos, né? Sistema se refere a alguma coisa que tem uma porção de componentes, uma porção de coisas para que aquele conjunto, né? Sistema é um conjunto. Né? Se não é um conjunto, se é alguma coisa unitária, a gente não chama de sistema. Então, isso é o significado da palavra, independente de computação. Né? No computador, a gente costumou chamar a parte, o conjunto dos softwares que possibilitam que a gente faça alguma coisa com esse computador, porque embora tudo ocorra no processador, o processador sozinho não faz nada, porque é preciso dizer para ele o que fazer. Então a gente sempre precisa de alguma coisa que diga a ele o que fazer. Né? E aí essa coisa não é uma única coisa, é uma porção, é um conjunto de coisas. Por isso a gente chama de sistema, que é um conjunto. Em computadores bem antigos, daqueles antigos que eu estou dizendo, não tão antigos assim, né? Antigos da década de 80, pessoais que eu tive, CP200, CP500, CP300, TK85, TK83, TK90, TK400, essas coisas todas que tinham o que a gente chamava de Basic Resident. Né? Então era um computador que a gente não instalava um sistema operacional, não. A gente ligava o computador dentro dele tem software, dentro dele tem um firmware, né, que é o software que está embutido dentro de um hardware, a gente chama de firmware. E ao ligar o computador, esse tipo de computador, esse firmware era carregado e esse firmware era um interpretador da linguagem de programação BASIC. E então, qualquer ordem que a gente fosse dar ao computador, a gente tinha lá do mesmo jeito que a gente está vendo aqui no terminal, que a gente tem um interpretador de comandos, né? Lá nesses computadores a gente tinha também, embora creio eu que na época ninguém chamava disso, de interpretador de comandos, né? Mas a gente digitava lá 10, né? CLS, né? Que era para dizer, o que queria dizer isso? Eu estava dizendo para o interpretador de comandos armazenar um programa de computador, cuja primeira linha era o número 10, e a função que ia ser executada nessa linha 10 era CLS. Era como se fosse uma edição de textos. Né? Então, quando a gente usava o interpretador, a boa parte do que a gente usava, como quando era iniciada por número, significava editar esse texto. Que texto? O texto que ia ser o programa que a gente ia executar. E lá, depois de todo o texto editado, a gente digitava um comando chamado run, que fazia o quê? Lia esse texto e ia executando, em tempo de execução, interpretando e executando. Era assim que a coisa funcionava. Não tinha sistema operacional e a gente rodava, então, um único programa. Né?
No DOS, a coisa é muito mais evoluída do que isso, mas fundamentalmente também se rodava um único programa, né? E esse sistema operacional com o DOS, que a galera inclusive confunde, né? Primeiro que acha que é da Microsoft, porque quando a gente fala DOS, pensa que está falando MS-DOS, Microsoft DOS. Não, e tinham diversos DOS, da IBM, tinha lá o PC-DOS e tinha o MS-DOS, né? Então, quando a gente fala DOS, não está falando do produto da Microsoft, né? É que a Microsoft, o marketing da Microsoft é muito esperto e costuma colocar o nome do seu produto em alguma coisa que tem uma similaridade muito grande com a tecnologia. Porque assim, todo mundo, quando fala da tecnologia, o leigo pensa que está sendo falado do produto da Microsoft, né? E não da tecnologia, né? Exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é que se a gente pergunta para algum aluno, você manja de SQL? A boa parte dos leigos, né, vão achar que a pessoa que perguntou se você manja de SQL está querendo saber se você manja do servidor MySQL Server, né? Ou do servidor, do servidor SQL Server da Microsoft. Quando o SQL é uma linguagem estruturada de requisições de banco de dados, né? Structured Query Language, né? Então isso acontece muitas vezes, né? Então é muito comum a gente ter essa circunstância de usar o mesmo nome de produto para a coisa. Muito bem. Dito isso, essa parte bem inicial, porque o Nilson falou para falar de conceito, então eu fui buscar lá atrás, né? Mais modernamente, a gente tem os sistemas operacionais multitarefa, multiusuário, multi isso, multi aquilo, e portanto, nesta condição, a gente precisa de um programa, e olha, este programa, ele fundamentalmente roda mais ou menos nas mesmas características que o programa lá atrás, num DOS, rodava, que é controlando tudo que acontece na máquina. Na verdade, os programas que a gente usa se comunicam com esse programa central, né? Esse programa que está no cerne, e é por isso que ele chama kernel. Kernel vem do latim, não do inglês. Kernel tem a ver com cerne, a parte central, né? É a parte dominante e controladora. Então, um programa não sai mexendo em coisas direto do computador. O programa não enxerga diretamente os recursos do computador. O programa não tem essa possibilidade, né? O kernel abstrai isso para o programa. Por exemplo, o programa não acessa a memória. O programa acessa uma memória virtual, uma memória que é uma abstração que o kernel fornece para ele, né? Então, desta forma, um programa não consegue acessar o espaço de memória de outro programa. Um programa, quando grava no endereço 1000, não é o endereço 1000 da memória, é o endereço 1000 que só o kernel sabe qual é o endereço da memória, mas o programa acha que é o endereço 1000. Um outro programa também pode acessar esse mesmo endereço 1000, mas o endereço 1000 do programa A não é o mesmo endereço da memória física do que o endereço 1000 do programa B, porque há essa abstração. E assim, um monte de outras abstrações. Sistema de arquivos é uma abstração que é oferecida para os programas, os próprios dispositivos, aqui no caso de um GNU, enxergam dispositivos, tem troca de informações com o dispositivo, tudo isso através de um intermediário, que é o kernel. Então, esse sistema precisa de uma porção de coisas, né? E nessa porção de coisas, quando a gente liga o computador, nos dias de hoje, a gente tem muito pouca coisa. A gente tem um firmware. Esse firmware atualmente é o EFI, né? Que tem capacidade para fazer algumas coisas, mas não tem a capacidade para fazer tudo aquilo que a gente precisa com um computador, com todos os controles que a gente precisa para um computador, porque um kernel controla um monte de coisa, controla processos, controla a frequência do processador, controla o quanto cada processador, porque as máquinas hoje em dia tem mais de um, vai usar, controla o acesso a disco, controla tudo que está acontecendo, né? Memória, disco, toda essa coisa, e vai fornecendo para os programas a ideia de que cada um deles está lá no seu espaço exclusivo, que só ele está em funcionamento, e por aí afora. Para ter tudo isso funcionando, a gente parte deste firmware, que é o FI, ou mais antigamente a BIOS,
para poder iniciar todo um sistema. A esse processo a gente chama de bootstrap, na verdade. Bootstrap, e a gente abreviou para boot, né? Então todo mundo sabe, vou dar boot no meu PC, vou reiniciar o meu PC. É tudo errado, ninguém dá boot no PC, ninguém reinicia o PC. A gente dá boot num sistema no PC. A gente reinicia o sistema, não é o PC. A gente não formata PC, PC não pega vírus, PC não reinicia, nada disso. PC a gente liga ou desliga. Quando a gente liga, sozinho, sem que a gente precise fazer nada, um programa acaba entrando em execução, que é justamente esse firmware, né? E para que a gente possa, então, ter do firmware, que não possibilita que a gente faça muita coisa, até um sistema que possibilita que a gente faça tudo o que a gente faz, precisa de um monte de coisas acontecerem. A primeira delas é carregar esse cerne, é carregar esse kernel, é carregar esse núcleo. Mas, em boa parte dos casos, a UFI já dá conta de carregar o kernel Linux, por exemplo, mas até algum tempo atrás não dava. A gente obrigatoriamente precisava de um programa que a gente chama de bootloader, que é quem vai fazer esta carga e prosseguir com o bootstrap, né? Ainda que hoje seja possível via UEFI carregar diretamente o kernel, boa parte das instalações não está fazendo isso, né? Então ainda se usa muito o bootloader, né? Tem vários bootloaders disponíveis aí como softwares livres, né? O Refind, o Lilo, o Syslinux, um até do Systemd, que é o assunto antes que eu esqueça, e o Groovy, que é talvez ou certamente o mais utilizado. Bom, então essa tal UFI põe para rodar esse programa, encontra ele de alguma forma, que é o bootloader. O bootloader, por sua vez, vai carregar o kernel. Muito bem, carrega o kernel. Como o kernel que é distribuído pelas distribuições em geral não é capaz de funcionar sozinho, só o kernel, só aquele arquivo que é distribuído, não é capaz de prosseguir com o boot em tudo que é máquina. Então, para isso, quando a gente instala um kernel, né, uma versão de kernel do pacote da nossa distribuição, a gente instala um pacote que, além do arquivo do kernel, que é aquele que a gente enxerga aqui no /boot, né, Kratos pôs 2 barras, mas tudo bem, não muda nada. Tá ali o meu kernel aqui, o Linux Libre, 5.15.7 GNU, esse é o arquivo do kernel. Se a gente olhar aqui com -LH, a gente vê o tamanho dele, ó. Ops, -LH, não adianta falar sem escrever. Computadores são meio burros, né? A gente fala, tá na cara o que eu queria, mas ele não se tocou. Olha lá, tem 11 MB o Linux Libre que eu estou usando aqui, e o kernel que é distribuído pelo Debian tem aí 7 MB. Esse arquivo, se você estiver rodando o SID aí, ó, você estiver rodando o SID, que é a minha versão aqui, e você rodar esse comando aqui, md5 sun, você vai ver que o número que vai dar aí na sua máquina é idêntico ao meu, idêntico, porque esse arquivo é idêntico, né? Se eu vou aproveitar então, para muita gente tem o Bullseye, né, no Debian, né? Eu vou rodar aqui nessa máquina que é uma máquina de virtualização. Obrigado, Virgínia. Eu vou rodar aqui, ó, o VM Linux 5.10.09. Então, se você tem o Bullseye aí e rodar esse comando, você vai obter o mesmo número. Esse comando md5sun faz um cálculo, né? Poderia ter usado o SHA-256sun. Ele faz um cálculo, né, para justamente verificar a integridade do arquivo. E esse arquivo no Bullseye é igual em todas as instalações de Bullseye que usem esta versão do kernel, ou seja, é o mesmo programa, é o mesmo arquivo. Mas esse sujeito, ele não funciona em todas as máquinas. Por quê? Porque ele não tem embutido dentro dele o driver de tudo que é disco que a gente tenha. Ele não tem embutido dentro dele todos os módulos, ou drivers, nesse caso, de todos os dispositivos que a gente precisa, né? Então o processo de bootstrap, o processo de carga do sistema acaba tendo uma outra etapa que é feita, na maioria dos casos, pelo bootloader, que é carregar um disco virtual. Esse disco virtual, que está nesse arquivo
vamos dar um "-LH aqui, ó, no /boot, esse disco virtual é o init-rd alguma coisa. Esse é um disco virtual. No meu caso aqui tem 13 megas. No caso de vocês pode ter um pouco mais, depende de como ele foi construído, mas o importante é que eu vou rodar um MD5 SAM aqui, nele, e você vai ver muito improvável que seja o mesmo número. Por quê? Porque o que foi criado aqui contendo dentro dele apenas o que é necessário para esta máquina funcionar. Então, na sua máquina tem um init-rd com módulos do kernel que não foram embutidos no kernel, mas que estão ali à disposição para poder prosseguir o processo de boot. Prosseguir o processo de boot, então eu carreguei o kernel carregou, ou o kernel ou o próprio bootloader, na maioria dos casos o próprio bootloader carrega esse disco virtual, o kernel monta esse disco virtual e faz dele o seu faz dele o seu diretório principal, né? Mas é um disco virtual, limitado, pequeno e tudo mais, que tem algumas poucas coisas. Que coisas? Módulos para, por exemplo, encontrar e conseguir se comunicar com o meu HD, com o meu SSD, com o meu disco e efetivamente prosseguir o processo. O kernel por padrão, e eventualmente a gente pode mudar isso, né? Aliás, eu mostro num vídeo como é que a gente faz para obter um terminal sem precisar digitar a senha, é justamente dizendo para o kernel aquela linha que diz init igual a /bin /bash. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente escreve isso na linha chamada Linux, que tem no Groove e tudo mais, a gente está dizendo, o kernel você vai carregar, e ao invés de você rodar o programa de iniciação que você está acostumado, rode esse interpretador de comandos. É justamente por isso que, desta forma, a gente tem um interpretador de comandos sem precisar digitar senha nenhuma, e inclusive já com os poderes da toda poderosa rotinha. Então, o que acontece é que o kernel vem programado para rodar alguma coisa, algum programa, que é o programa de iniciação. Nas instalações padrões atuais, e no Debian é assim também, o init padrão é um script, é um pequeno script feito em SH, um shell script, que vai fazer uma porção de coisas para possibilitar que este kernel consiga montar montar o disco onde ele está instalado. Quando monta o disco onde ele está instalado, que é parte então desse processo que eu estou descrevendo, a parte seguinte é rodar um sistema de iniciação. E aí é que entra finalmente nisso. Existe mais de um sistema de iniciação. No passado, o Debian usava por padrão um sistema chamado System 5, né? Que é aquele que a gente, entre outras coisas, a gente enxerga lá num diretório que era o /etc init.d, e aqui tinha os scripts de iniciação dos serviços. Mas que diabo é serviço, cretino? Então, olha só. Carregou o kernel, carregou o init-rd, o kernel montou o init-rd, carregou os módulos necessários para montar o kernel monta o kernel roda o sistema de iniciação, rodou o sistema de iniciação para colocar as coisas que a gente quer em funcionamento nessa máquina, funcionando, que é o que a gente chama de serviços. Então, quando você liga um PC, o PC pega lá a UEFI, faz todo esse processo até que a gente tenha uma forma de poder interagir com ele, né? E essa forma de interagir com ele é um programa, é um serviço. Por exemplo, numa tela preta lá escrito login, aquilo é um programa que está em funcionamento. E quem que rodou aquele programa? Foi o sistema de iniciação. Então a gente tem mais de um, todo o sistema Unix-like tem algum sistema de iniciação. O System 5 tinha uma porção de características interessantes, ele é antigo e tudo mais, né? E quis fazer outros sistemas de iniciação que fossem mais eficientes, que tivessem outros recursos, e assim surgiram, já tinha junto com o System 5, outros sistemas de iniciação. O Slackware, por exemplo, é uma distribuição que não usa Systemd até hoje, usa um sistema de iniciação mais simples, né? Simples no sentido positivo da palavra simples, né? Muito bem.
O fato é que esse sistema de iniciação serve para isso, para colocar os sistemas em funcionamento. Essa é a ideia de um sistema de iniciação. E assim os sistemas de iniciação andaram no tempo com essa finalidade. O systemd veio com uma proposta de iniciação um pouco diferente, como, por exemplo, com paralelismo entre os serviços. Porque no System 5, se eu precisasse rodar 10 serviços, o script tentava rodar o primeiro, enquanto não acabasse o script de rodar o primeiro, não rodava o segundo. Precisava ficar esperando acabar o primeiro para rodar o segundo, depois o segundo, o terceiro, e assim por diante, né? E a gente tinha apenas, então, somente uma possibilidade de fazer uma sequência, que ainda existe até hoje, que são esses diretórios etc, init.d, rc... Ah, nem tem aqui mais, ó. Nessa máquina aqui não tem mais, ó. Mas na tua aí pode ser que tenha, que é o RC alguma coisa, que indicava o que era chamado de run levels, né? Que eram várias formas de colocar o sistema, de iniciar o sistema, né? E cada uma delas iniciaria um conjunto diferente de serviços. E aí a gente fazia um link para essa pasta, para esse diretório, dizendo, ó, eu quero nesse run level, nesse nível de execução, eu quero esses serviços iniciados, quero esses serviços parados. Muito bem. O systemd traz uma proposta, então, de paralelismo, né? Uma relação entre serviços, um serviço que depende do outro, um serviço que começa a ser carregado, mas ele continua fazendo o processo de carregamento e já começa a carregar outro, né? Com isso, uma das propostas era que o boot ficasse mais rápido e tal, papapá. Bom, tem outras características no systemd, estou falando das que eu considero pessoalmente positivas, né? Ele é eficiente. Aí, além disso, o systemd trouxe umas ferramentas para o controle desses serviços. Então, o systemctl é um programa que possibilita a gente ter controle sobre os serviços. Por exemplo, eu vou olhar aqui o status do serviço SSH, e ele vai me mostrar aqui que está em execução, está demorando um bocado. Ah, mostrou lá, ó, o serviço está ativo, está rodando e tal. Inclusive me mostra assim na interface uma porção de outras informações, como por exemplo qual é o processo, qual é o PID do processo, quantas são as tarefas, quanto está ocupando de memória, quanto que está ocupando de CPU, há quanto tempo a CPU está funcionando, mostra alguns logs, enfim, uma porção de funcionalidades interessantes. O systemctl também possibilita que a gente inicie, start, que a gente pare, stop, que a gente recarregue as configurações, reload, que a gente habilite, né, enable, aquele serviço para iniciar, que a gente desabilite e N outras coisas, todas elas relacionadas aos serviços, né? O systemd também é interessante em alguns aspectos, porque criar um script para o System 5 para algumas pessoas talvez fosse uma tarefa um pouquinho mais complicada do que é criar um serviço para o systemd, né? Se a gente olhar aqui dentro do diretório /etc systemd, tem um diretório chamado system e aqui tem serviços, né? A gente vai ver aqui que o sshd.service, que foi aquele que eu mostrei, ó, é um link simbólico para a descrição do serviço. Ó. Vamos dar uma olhada na descrição do serviço. Ó. /lib, /systemd, system e o nome do serviço aqui, ssh.service, olha só. É um arquivo texto com a descrição do que deve ser executado, né? Qual é a descrição, onde é que tem documentação, depois do que, ó, after, depois de que serviços ele precisa rodar, ou seja, para rodar esse serviço, para que esse serviço entre em funcionamento, é preciso que outros já estejam em funcionamento, né? A descrição dos serviços fala as variáveis de ambiente, diz para startar, para iniciar com tais comandos, né? O que vai acontecer quando executa o reload, o que vai acontecer quando restarta, quando vai restartar, e um monte de características para a definição de um serviço. É bem interessante isso aí também. Muito bem, então o systemd ele é um sistema de iniciação. Até aí tudo bem, é um sistema eficiente, bem feitinho e tal. Acontece que esse sistema de iniciação deixou de ser apenas um sistema de iniciação. Passou a ser um programa, e aí a maior parte das críticas com relação a ele vem provavelmente daí. Passou a ser, a meu ver,
ferindo a ideia da simplicidade, que é princípio do Unix, que o GNU Linux trouxe, né? Que é cada um fazendo o seu papel, e ele deixou então o sistema dele fazer apenas o papel de ser um sistema de iniciação. Começou a fazer uma porção de outras coisas, como por exemplo, controlar o horário da máquina, como por exemplo, controlar login, como por exemplo, controlar o registro de logs através do Journal CTL, que faz parte, está embutido no systemd, e assim uma porção de outras coisas, né? Então, isso produziu uma complexidade, porque aí está tudo numa ferramenta só, e numa ferramenta só é mais difícil eu ter aquela coisa que é tão fabulosa ainda num GNU Linux, e que é tão fabulosa desde o Unix, que é a modularidade, né? Então eu tenho um sistema, um conjunto de componentes. Quando cada um deles é um componente que eu posso brincar com ele, ou seja, eu posso trocar, eu posso usar um sistema de iniciação e um outro que vai cuidar do login, um outro que vai cuidar disso, um outro que vai cuidar daquilo. Ah, não, mas eu não gosto desse, eu troco. Ah, mas eu não gosto daquele, eu troco. Ah, mas eu não gosto daquele, eu troco. Essa modularidade é muito interessante, porque aí a gente pode ter programas diferentes para fazer coisas parecidas, né? Mas com algum recurso a mais ou a menos, com alguma necessidade de processamento maior ou menor, com alguma característica diferente do outro, o que é, a meu ver, fabuloso. Essa modularidade é sensacional, é simples de administrar, é menos complexo de desenvolver, né? É menos complexo de descobrir e corrigir defeitos e bugs e tudo mais. O que acontece é que o systemd, e aí na aula que eu falo sobre systemd, que se não me engano é a aula 30 e alguma coisa, tá? Estou esquecido aqui, depois eu descubro aí e coloco aí na descrição, né? O exemplo que a gente usa, a ilustração que eu uso é de um polvo, né, cheio de braços, né? Então é isso que é o systemd. O systemd acabou interferindo num monte de coisas. E quando o Debian passou a adotar isso, vira e mexe aparece de novo essa discussão, mas quando o Debian passou a adotar como o sistema de iniciação padrão, trouxe também todas essas outras características, né? E hoje a gente percebe que a gente tem alguns programas que quando a gente quer usar, ele precisa do systemd, o que é uma coisa que, na verdade, não faz sentido, né? É uma dependência meio forçada, uma dependência artificial, não é uma dependência real. Por quê? Porque um programa é um programa, cara. Ele não precisa de um sistema de iniciação para poder rodar, né? Então, o que acontece é que o systemd começou a centralizar um monte de coisas, né? E tornou o processo todo mais complexo e muito menos modular, né? Então, Nilson, as críticas, a meu ver, vêm muito daí, dessa não modularização, né? E das implicações disso, né? O systemd é desenvolvido por uma empresa. Claro que tem pessoas da comunidade e tudo mais, mas ele está sob o controle de uma empresa. E isso, para quem está preocupado com a liberdade do usuário, para quem está preocupado com o tamanho enorme de opções que essa modularidade dá e que o software livre e o sistema GNU dão, né? O fato de ter uma empresa controlando um sistema que controla muito mais do que devia controlar, o que acaba acontecendo é que esse sistema impõe um padrão, esse sistema impõe valores, esse sistema impõe formas de fazer coisas. Essa imposição, ela é mais sutil, né? Não é uma imposição, porque algumas vezes quando a gente fala algo como isso, alguém diz, mas o software é livre, você pode ir lá e mexer. Não é bem assim, porque para alterar um software desta complexidade, precisa de muito mais gente. E é por estas e outras que existe o systemd. Me perdoe se você não concorda, mas é assim, é um objetivo. Ter alguma coisa enorme e difícil de ser gerida e de ser feito manutenções e correções por um grupo comunitário pequeno é parte do design do systemd. É justamente para que as pessoas fiquem dependentes do interesse daquela corporação, dos valores daquela corporação. Então, mesmo o software sendo livre, é impraticável, pelo tamanho que a coisa
tomou, que um conjunto comunitário dê conta de fazer uma substituição e sair mexendo nisso. Não é simples assim. É claro que é possível, porque se o software é livre, é possível, né? Mas não é simples, então a coisa é mais sutil. Então as minhas críticas pessoais com relação ao systemd são essas, né? Como a minha distribuição predileta adotou, e eu não considerei a perspectiva de usar outra distribuição, não obstante a não ter concordado com isso, embora seja possível, e eu cheguei até a fazer um laboratório, isso de usar o Debian usando o OpenRC, por exemplo, não testei com o Run-init, não testei com outros sistemas de iniciação, mas com o OpenRC eu testei, funciona e tudo, mas é claro, vão ter vários, GNOME da vida, não vai rolar desta forma, porque justamente existem essas dependências, a meu ver, artificiais para funcionar. Então é possível rodar o Debian sem o systemd? É possível, não é fácil, é extremamente limitado. Daí, inclusive, que surge uma distribuição, que é a Devuan, né, que é uma distribuição derivada do Debian, justamente para não ter o systemd. E assim, no Parábola, por exemplo, que é uma distribuição derivada do Arch Linux, né, existe uma das formas de usar o Parábola, né, existe até um repositório para isso, que é sem systemd. Então, os pacotes nesse repositório são preparados para não depender do systemd. Então, é um trabalho que existe, não é fácil de ser feito, exige a participação de muita gente, né, mas essa é a ideia. Não sei se ficou claro aí, Nilson. Ficou, professor, ficou sim. Muito bem. Inclusive, toda vez que se discute disso, e não só disso, né, aqui no curso GNU, a gente tem a ousadia de querer colaborar e ajudar na formação intelectual de você que nos assiste, no senso crítico de você que nos assiste. E eu tento fazer isso expondo as coisas na medida do limite do meu conhecimento, mas com a profundidade, com a amplitude possível, né? Para que você decida o que é melhor, né? E veja, eu sou um professor do tipo que eu não fico em cima do muro, eu não acho que essa seja uma posição adequada, ao contrário, eu acho que estar em cima do muro é uma posição, né? Só que é uma posição meio hipócrita, meio safada, porque ninguém sabe o que você pensa, né? Ou o que alguém que está em cima do muro pensa, então ele acaba sempre tirando algum proveito disso. Eu não faço isso, eu, ao contrário, exponho aqui de maneira aberta, dou a minha cara a tapa, como se diz, quais são as minhas posições, né? E eu muitas vezes, inclusive, falo com veemência, falo com vigor e tudo, porque me empolgo e tal e coisa, mas é assim, eu não sou o dono da verdade, mas eu não me recuso a falar o que eu penso. Eu falo o que eu penso, que não quer dizer que amanhã eu não mude. O fato de eu ter falado e gravado o que eu penso não me obriga a ter que falar e pensar exatamente a mesma coisa o tempo todo. Não. O nosso conhecimento, a meu ver, tem que estar em construção. E é justamente o que a gente tenta fazer aqui, né? Então eu sou apaixonado, tenho paixões, no sentido de dizer que tenho pensamentos sobre as coisas, e eu os exponho aqui, você não é obrigado a concordar com eles de maneira nenhuma, né? Mas eu acho ridículo, na verdade, quando há discussões em que a gente está olhando alguma coisa sobre todo o espectro, sobre tudo que envolve aquela coisa, e vem alguém, muitas vezes despreparado intelectualmente para participar da discussão, e aponta um aspecto só um aspecto. Por exemplo, nessa discussão do systemd, alguém diz, mas o boot é mais rápido. Eu não estou nem dizendo se o boot é ou não é mais rápido, né? Aliás, eu brinco, né? Não tem boot mais rápido que não bootar, né? Se você não boota, é rapidíssimo, quer dizer, nem acontece, então é zero, né? E aqui eu sempre brinco, né? Reinstalar jamais, reboot jamais, essas coisas todas, só quando troca o kernel, né? Ou quando troca o systemd, também acontece de ter que dar uns reboots, né, para quem usa systemd. Muito bem. O fato é que o aspecto técnico é um aspecto. Então, na hora de escolher um sistema de iniciação, se de fato o tempo de boot é um fator importante para você, porque não é para muita gente. Para muita gente, o tempo de boot é irrelevante, né? Servidor, por exemplo, servidor a gente não desliga, né?
O servidor fica lá ligado o tempo todo. Para fazer um reboot no sistema, num servidor, tem que planejar, tem que ver quando vai fazer, ver se é o melhor momento, se não é, e etc. Porque tem um monte de coisas que precisam dos serviços que são por ele oferecidos, né? Quando a gente fala num desktop, e aí o problema todo é porque muita gente enxerga o computador como se fosse o desktop. Quando a gente fala de desktop, a coisa é mais sábia. Se eu rebuto a minha máquina, né, como a gente costuma falar, se eu inicio o meu sistema, nada acontece, é o meu computador. Eu apenas deixo de ter acesso às coisas, mas o boot for rápido, né? Se o meu sistema é uma porcaria, como o janelão, e eu toda hora tenho que ficar reiniciando, porque senão ele não funciona direito, né? Porque o sistema não dá conta, o kernel lá não dá conta de gerir a memória adequadamente, de gerir processos adequadamente, então a performance da máquina vai degradando à medida em que eu vou usando durante o dia, né, dependendo da quantidade de programas que eu abri, dependendo do tamanho dos arquivos que eu abri desse programa. Então, até hoje, com todas as evoluções, continua tendo esse procedimento, né? E aí a gente vê muita gente trazendo isso. Vira e mexe, eu vejo pessoas dizendo, eu quero colocar lá no Crontab para reiniciar toda tal hora, né? Então, essa visão desktopiana, digamos assim, né? Essa visão de imaginar que o computador é sempre um desktop e procurar nele, por exemplo, uma interface gráfica que é típica de um desktop, mas que é absolutamente inútil num servidor, né? Então, esses aspectos todos que a gente vai trazendo, a gente, quando vai analisar duas coisas, a gente tem que olhar todas as características dessas duas coisas para eventualmente tomar uma decisão e poder fazer o seu próprio juízo de valor sobre aquela ferramenta, né? Então, se o boot é mais rápido ou não é mais rápido, a gente pode fazer experimentos, testar e verificar se ele é ou não é mais rápido mesmo. Mas isso por si só não quer dizer muita coisa, depende do cenário, se eu preciso botar toda hora ou não preciso botar toda hora, né? Então a gente precisa analisar como um todo, e não é só analisar o software como peça tecnológica, né? Analisar isso que eu falei aqui, de um software muito grande, né? Um software muito pesadão, cheio de coisas todas ali embutidas, interligadas, dificulta o processo de manutenção e, portanto, dificulta a força da comunidade. Então, você pode até discordar de mim desse aspecto, mas é um aspecto que a gente precisa refletir e discutir para poder fazer uma decisão, né? Então, o meu papel aqui é o papel de tentar, já que eu tenho um bocado de tempo, tanto no uso do GNU Linux, quanto como professor, né? Aliás, muito mais como professor do que como usuário de GNU Linux, afinal de contas, usuário de GNU Linux eu só uso há 21 anos, mais ou menos, exclusivamente. Mas professor já tem para lá de quase 40 anos que eu sou professor, comecei cedo, né? Logo que eu terminei a faculdade, né? Então, como essa semana é meu aniversário, agora sábado, dia 18, então eu vou fazer aí 57 aninhos, eu nasci em 1964, né? E portanto vai fazer quase 40, porque eu tinha 18 para 19 anos quando eu comecei a dar aula, né? Opa, valeu! Então tem um bocado de coisas que eu posso passar como experiências, né? Então toda essa história é o objetivo de transmitir essa percepção de mundo, a percepção de vamos olhar com calma, não é? Não vamos ter pressa para chegar a uma conclusão final, com pouca análise, com pouca informação, né? Esses dias, num dos grupos que faço parte, apareceram várias discussões lá, justamente onde o teor principal da discussão, e eu acho que hoje é o mal que nós vivemos no mundo, é o mal de olhar a coisa apenas num pequeno aspecto, né? Só num ponto, talvez o ponto só único que num dado momento você consegue ver, mas saiba, perdão, engasguei até, que mesmo que você só veja um ponto ainda, há de haver outros, podem haver outros, né? Então vamos atrás de descobrir outros e não ficar fechado naquele único ponto e achar que é toda a verdade, tudo que tem sobre aquilo é aquilo que eu conheço, né? Então estejamos todos abertos a novas coisas para poder analisar, assim a gente evolui, né? E a proposta aqui do curso é justamente trabalhar isso, né? Não é que eu tenha todas as respostas, claro que não, salvo nessa brincadeira que eu sempre faço aqui no laboratório, que aqui pode fazer qualquer pergunta, que eu vou responder todas as perguntas, porque uma das respostas possíveis é não sei, né? Então, nesse sentido, eu tenho sempre resposta, né? Mas eu nem sempre tenho
resposta. E nem sempre, ou talvez realmente nem sempre, a resposta que eu dou não é a única, né? E nem necessariamente está correta, é apenas a que eu penso, né? Apenas é a que eu tenho como resposta, né? Então eu acho que nem todo mundo consegue ver isso, porque a gente tem um mundo repleto de gurus, né? Que são aquelas figuras nojentas, horrendas, né? Que vendem de maneira falsa a ideia de que tem todas as respostas, né? Então só por isso já é um mentiroso, né? E para mim guru não vale nada, né? Porque alguém que acha que tem todas as respostas já errou a princípio, né? Não percebeu nada, né? E tá cheio de guru por aí afora. Inclusive tem guru famoso, sabe? Tem guru que tem um monte de view no YouTube, tem guru que tem um monte de seguidor e tudo mais, nas mídias sociais e tudo mais. E 100% do guru é enganador. 100% do guru é mentiroso, porque a guruzice é mentira por si só, a meu ver, né? Então é nessa linha que a gente trabalha. Claro, você já deu para perceber, né, Nilson, que a gente sai do System Day e continua, né, ampliando a coisa aí. Mas para eu não falar tanto assim e ser um laboratório com a presença de tanta gente aqui, né, eu quero também a participação, né? Então não sei se está claro, se alguém tem o Kiko complementa aqui que ele é cético com relação ao ceticismo dele. É justamente nessa linha mesmo que eu estou falando. O Igor disse que assistiu um vídeo num determinado canal aí, que ele não fala o nome, tudo bem, que só falava da velocidade do boot. É essas coisas, cara. Eventualmente, em primeiro lugar que não dá para a gente aferir isso facilmente, porque dependendo do sistema que a gente usa, ele já está todo preparado para funcionar com o System D, então essa troca não é tão elementar. Mas mesmo assim, né, e mesmo que isso seja verdade, que a velocidade do boot é maior, que o tempo de boot é menor, né, tudo bem, pode ser que seja verdade. Tá, mas isso é só um dado. Isso não quer dizer que valha de alguma coisa, né? Não quer dizer que vale de nada, né? Porque eventualmente não é a minha necessidade, não é o meu problema. Então isso é só uma característica que vai beneficiar a um grupo reduzido, sempre um grupo reduzido, sempre um grupo restrito, sempre um grupo específico que precisa de um boot rápido, né? E esse rápido, quão mais rápido é? Né? Porque só falar que é mais rápido pode ser interessante para quem estiver brincando de disputas entre o sistema A e o sistema B, mas quanto é mais rápido? Ah, nossa, o meu botou aqui. Aí a gente vai fazer as contas, né? E o tempo de boot é 15 segundos, é 30 segundos. Né? E se você não sair botando desnecessariamente, você eventualmente mesmo usando um mais lento, vai perder 20 segundos por dia. Filho, vai tomar café e botar a máquina. Né? Você demora mais tempo para ir pescar o café do que para pegar o café do que dar o boot. Quer dizer, então, o fato de ter um boot mais rápido não determina que por isso eu devo usá-lo, né? E assim todas as outras coisas, né? Quando a gente vai comparar duas coisas, a gente não pode comparar um aspecto só e não pode comparar só o aspecto inicial da coisa, né? Temos que pensar em todas as implicações. Boa noite, Sid Clay, boa noite, Elton, Kiko, que eu não tinha falado no começo, Albano, pois não. O que eu queria comentar com o senhor foi o seguinte: como você tem uma profunda sabedoria quanto ao Debian, principalmente a isso, eu já li em N evidências, em N lugares, né, discussões, etc., sobre a adoção do systemd pelo Debian. Né? E até pouco tempo atrás, uns 2 anos mais ou menos, pelo que eu acompanho, você ainda tinha um grupo no Debian que mantinha aquela questão de você optar entre o systemd e o RC, né? Assim como no Arch Linux tinha ainda também. Agora realmente a adoção ela tem sido mais fervorosa para o systemd. Exato. Como você tem essa profundidade de conhecimento, você podia dar uma explanada para a gente nas razões em que, né, nessa caminhada que você conseguiu acompanhar tudo isso, onde o Debian não era systemd, quais foram as razões e os motivos
não só historicamente, mas lógicos, programáticos, etc., por que realmente foi adotado o SystemD? Ele foi só realmente enfiado goela abaixo por razões, sei lá, diabólicas, digamos assim, ou ele foi realmente sendo conquistado? Como que foi essa situação? Você pode dar um... Eu vou falar um pouquinho do que eu acompanhei, né, Albano? Obrigado pela tua presença e pela pergunta aí, né? Então é assim, existe ainda em aberto, porque essas coisas são discutidas no Debian, vão e voltam, né? Existe, a discussão era, vamos adotar o SystemD, vamos adotar o SystemD como uma das possibilidades e vamos manter outros também com suporte, ou vamos escolher isso depois, ou vamos manter essa discussão para outros momentos, né? Então, isso se discute, né? Quem vota nisso? É o Debian Developer, né? Então, o Debian Developer é quem tem direito de votar em que rumos o Debian deve tomar. É isso que é o Debian. O Debian é um grupo colaborativo e um grupo feito por voluntários, né? E tem os seus membros, que são os Debian Developers, e que participam da decisão dos rumos do Debian. Muito bem. Existem alguns aspectos, a meu ver, um pouco delicados e complexos, que são os seguintes. Muitos desses... Opa, que temos um eco aqui, não mais. Muitos desses Debian Developers, e é natural, porque no Debian as pessoas não ganham dinheiro do Debian para desenvolver e colaborar com o Debian. Então, é claro que esses desenvolvedores têm os seus trabalhos, né? Têm a sua atividade profissional, né? E muitos deles trabalham justamente para empresas que têm interesse legítimos, inclusive, no desenvolvimento do Debian, né? E pagam como funcionários, né? Ou como prestadores de serviço de alguma forma para fazer o desenvolvimento, né? E existem aí aspectos complexos das relações sociais e humanas, né? Que a gente poderia pensar, poxa, mas se eu sou um DD, ser um DD me traz uma possibilidade de trabalhar numa determinada empresa. Mas será que eu continuarei livre para fazer as minhas escolhas ou eu terei amarrado a minha alma a essa empresa e aos interesses desta empresa, né? É claro que isso é de cunho muito delicado, muito pessoal, não dá para afirmar uma coisa nem a outra, mas dá para a gente refletir sobre elas. Então, esse goela abaixo, não diretamente, né? Porque nenhuma empresa diretamente define o rumo do Debian. Se as empresas influenciam efetivamente, porque contratam certos Debian Developers, a gente não sabe isso, né? Seria injusto, seria desonesto, seria uma ilação fazer uma afirmação nesse sentido. Eu não estou fazendo, isso não é demagogia nem nada, não dá, né? E eu acho que o que fazer então? Aí a pessoa é um Debian Developer, quer colaborar com o projeto Debian, ela é contratada por uma empresa e ela, então vou deixar de ser Debian Developer, que é para... Não, eu acho que não dá para se exigir isso, né? Então eu acho que isso é de cunho muito pessoal, mas é claro que o projeto Debian é composto por um grupo diverso, né? E o que é muito bacana, né? A diversidade no Debian é sempre defendida, trabalhada, né? E todo tipo de diversidade, diversidade política, diversidade de gênero, diversidade étnica, diversidade de interesses, diversidade de opiniões técnicas, né? Então o Debian é um balaio de gato, né? Um bocado de gente diferente com pensamentos diferentes, né? E no fim das contas, a força da empresa que fundamenta, que dá suporte ao desenvolvimento do SystemD, né? Claro que tem um indivíduo que iniciou isso e tudo mais, mas é forte, né? Então, será que a empresa interferiu na decisão do Debian? A gente não consegue afirmar, mas o fato é que o SystemD foi entrando, e não foi entrando no Debian, né?
A gente vê, por exemplo, outras distribuições, algumas ligadas à mesma empresa, mas outras não ligadas nem ao projeto Debian, nem à empresa, que passaram a adotar o systemd. O systemd não é 100% do tempo ruim, né? Eu mostrei aqui, tem uma porção de aspectos positivos tecnicamente no systemd, né? Eu acho, né, se eu fosse Debian Developer, eu seria daqueles que votaria pela possibilidade, porque eu acho bacana isso, de ter mais de uma opção, né? Então, digamos assim, num pretenso e futuro instalador do Debian, né, num dado momento, tem lá qual sistema, tem lá marcado assim, sistema de iniciação, aí tem lá marcado eventualmente systemd, mas por padrão. Mas tem outro lá, tem o run init, tem o oprc, tem tal. Eu gostaria que fosse assim, né? Eu sei que é difícil, eu sei que exige um monte de outras coisas, mas eu gostaria que fosse assim. Quer dizer, eu gostaria que, assim como tantas outras coisas que a gente pode escolher num processo de instalação de uma distribuição como o Debian, eu acho que seria legal escolher, né? Agora, votar para que isso ocorra é muito diferente de conseguir fazer que isso ocorra, né? Dos aspectos técnicos e desenvolvimento envolvidos. Então, uma distribuição que não adota o systemd terá uma carga de trabalho diferenciada para poder colocar as ferramentas que vão sendo desenvolvidas, o GNOME, por exemplo, né? Então, é muito complexa essa discussão, né? E ela foi envolvendo assim, quer dizer, tem muito dinheiro no desenvolvimento dessas ferramentas envolvido, pagando profissionais, pagando desenvolvedores. Essas ferramentas do software livre, elas não são desenvolvidas apenas por voluntários no seu tempo livre, o que talvez é paradoxal, né? Porque é inviável talvez que se desenvolva apenas no tempo livre, né? É preciso que as pessoas sejam pagas para isso, para poder desenvolver no seu tempo de laboral mesmo, seu tempo profissional, mas isso tem outras implicações. Então, isso é um dilema, né? Não é fácil escolher. Não, vamos adotar só voluntários. Você condena a pessoa a não poder trabalhar numa empresa. Como é que funciona, né? É muito complexo isso. Então, não foi diretamente, pelo menos, não foi goela abaixo, foi o projeto Debian que decidiu a adoção do systemd no projeto Debian, e, enfim, foi uma posição legítima. O processo de votação do Debian é transparente, é meio difícil de entender, mas para muitos, né, inclusive para alguns que votam, segundo eu obtive informações de alguns que votam, né, mas enfim, é transparente, está lá, e o próprio processo de votação assim como num sistema colaborativo e participativo, né? A decisão de que voto, de que forma de usar também é votada, né? Então a gente pode dizer que minimamente, eu diria, né, na minha opinião, com certeza, de que é um processo legítimo, né? Um processo que tem aí os seus trâmites, que tem falhas, como tudo, né? Então é assim, o projeto Debian adotou, outras adotaram, né? Existe um aspecto no systemd com a adoção por várias distribuições, das mais conhecidas, que é de uma certa uniformidade, né? Antes, com o System 5 e com essa diversidade de sistemas de iniciação nas distribuições principais, o profissional tinha que se adaptar a uma, a outra, e hoje isso, de certa forma, ficou mais simples. Então, eu acho que essa questão acaba também interferindo na escolha das distribuições. O fato do projeto Debian ter feito essa escolha certamente influencia um monte de outras que são derivadas do Debian a seguir a mesma escolha, né? Então, é muito complexo isso, viu, Albano? E eu acho que a gente tem ainda muitos capítulos pela frente, né? Eu receio, sempre falo isso, eu não gosto dessas ferramentas enormes, de difícil alteração, porque isso ataca o princípio da simplicidade do Unix e, em paralelo, ataca o software livre.
ataca os princípios que o software livre quer garantir, que são justamente do controle na mão dos usuários, que esse é o princípio, se ainda alguém não entendeu, o princípio do software livre que está expresso nas 4 liberdades essenciais, são as garantias do usuário, né? As liberdades essenciais do usuário, né? Então, quando a gente tem uma ferramenta tecnicamente muito complexa, não modular, de difícil substituição, o que a gente acaba atentando é contra essas garantias e, portanto, contra o software livre. Então é por isso que eu acho que a gente sempre precisa refletir disso, né? Não dá para dizer é ruim no uso apenas, né? Cada cenário é um cenário e, novamente, a gente precisa analisar. Beleza? Então, o Regis fez um comentário aqui que ele crê que a troca foi puramente política. Eu não sei o que você quer dizer com puramente política, porque nos dias de hoje essa palavra adquiriu um caráter equivocado, né? Ela é puramente política? Sim, você tem razão, porque tudo que a gente faz é puramente político, cara. E isso não é ruim. É que nessa sua frase eu vejo uma carga do uso comum da palavra política, e eu posso estar enganado, me desculpe se eu estiver, Regis, mas como se isso fosse em si negativo. Ser puramente política é uma frase usada por quem enxerga na palavra política alguma coisa ruim, intrinsecamente, né? E na palavra política, me desculpe, política no seu sentido mais amplo, é tudo aquilo que interfere com a polis, com a cidade, quer dizer, que interfere com o coletivo, né? Então, ser puramente política não é ruim, cara. É bom, é muito bom. É assim que é, né? Agora, se foi pelo lado que você achava mais interessante, que eu achava mais interessante, aí é um aspecto que eu e você vamos decidir. Então, todo mundo que queira participar, pode participar, dependendo do caso, né? Afinal de contas, é software livre, né? Então, puramente política é questionável isso, né? Cuidado com o uso da palavra política como essa coisa negativa, né? Eu diria até que a gente vive tempos no mundo que são reflexo dessa demonização desta palavra, né? Como se decidir puramente tecnicamente fosse melhor do que decidir puramente politicamente, né? Como se decidir tecnicamente não fosse uma opção política, né? Então é muito cuidado nisso, viu, Regis? Porque isso costuma apenas e tão somente reforçar uma forma de pensamento. Uma forma de pensamento que demoniza o pensamento, que demoniza a reflexão e que, portanto, demoniza a política, né? E aí coloca o técnico como se ele fosse neutro, apolítico, né? O Regis disse que isso é vício de linguagem, mas cuidado com essa história de vício de linguagem, né? Porque o que você quis dizer com ser puramente política, se não isso que eu estou descrevendo, né? É complexo isso, viu, Regis? O que mais que a gente tem para discutir? Quanto tempo estamos aqui nesse... que não é nem papo, né? Que virou monólogo, né? 1h07. Tem mais alguma coisa, Luiz? Tem mais alguma coisa, Nilson? Tem mais, que são os mais perguntadores, por isso que eu perguntei, mas diga lá, Sid Clay, Regis, Márcio, Elton, Kiko, Larissa, Luiz Teixeira, saudoso não, sentindo saudades do Luiz Teixeira, que não tem podido comparecer aqui, espero que esteja tudo bem com ele, Danilo, Igor, Nilson, Márcio, Albano, Ítalo, Luiz Leal. Última, então, professor. Pois não, Albano. A questão do Debian, né, também adotar os outros repositórios, né? Voltando a uma discussão que eu vi algumas vídeos. Então você tem os 3 repositórios, você até falou um pouquinho sobre, né, a diferença do testing, das diferentes né, os módulos do próprio como eles dividem o Debian. E eu queria entender um pouquinho melhor, se pudesse discorrer, sobre essa questão de o porquê que o módulo... Eu sei que assim, já foi muito discutido sobre software livre, mas por que o módulo, né, por exemplo, de um hardware,
existe toda essa polêmica. Por exemplo, você tem lá a Intel, né? Aí você compra uma placa Wi-Fi, você não tem um módulo livre que realmente aplique decentemente, ou seja, faça aquele hardware funcionar decentemente. Então, aí tem toda uma apologia, né? Uma ideologia por trás sobre usar ou não usar. O porquê que isso é tão demonizado, professor? Na verdade, essas pessoas, tem gente que diz que é política, tem gente que diz que, né? Por que ele é tão esse preconceito contra utilizar ou não utilizar, né? Eu entendo assim, eu entendo que a liberdade ela é irrestrita e ela tem que ser um direito garantido, assim como a privacidade. Mas qual que é o problema em usar algo, em deixar acessível, né? Por exemplo, o Debian ele acabou dividindo, né? O main do contrib e do non free. Ele dividiu isso dentro do source list. Mas o por que não só ter o main e ter tudo junto? Por que é tão necessário dividir isso? E por que sistematicamente isso causa tanta tribulação, tanta repercussão desgastante nas pessoas? Vamos lá. Eu vou falar algumas coisas para fazer uns certos ajustes de termos, tá? Primeiro. É assim. O Debian tem várias versões que estão em estágios diferentes de desenvolvimento, né? E um dos nomes possíveis para cada uma dessas versões é justamente o seu estágio de desenvolvimento. Então, vou falar do nome das principais. A versão Old Stable, que é a antepenúltima versão stable. A versão Old Stable, que é a última, é a penúltima, e Old Stable é a última versão stable, a versão stable, que é a versão stable atual, a versão testing, que é a versão que está em preparação para se tornar a versão stable, e a versão unstable, que é a versão onde é a entrada das versões novas dos pacotes para posteriormente ir para o testing e fazer todo esse processo. Então o Debian tem várias versões em estágios diferentes de desenvolvimento. Ótimo. Cada um dos repositórios tem seções, e essas seções são separadas devido à classificação do software sob o ponto de vista da Debian Free Software Guidelines, que é a definição do que é software livre para o projeto Debian. O projeto Debian considera, e está escrito isso, né? Se você tem aí acessível o contrato social do Debian, a própria Debian Free Software Guidelines, né? Que define o que é para o Debian o software livre, né? O projeto Debian considera que o Debian é o main, porque o projeto Debian considera que o Debian é 100% software livre, que são os softwares que estão em concordância, consonância com a Debian Free Software Guidelines. Então, muito bem. Por esta razão, o Debian tem este comportamento. O Debian, na sua definição Debian Free Software Guidelines, no último dos itens, diz lá: entendemos que nossos usuários eventualmente têm necessidades que não são software livre. Em outras palavras, é isso que diz esse item. E é em virtude deste item, desta compreensão, que o Debian optou por manter nos seus servidores, usando a mesma estrutura de desenvolvimento, usando eventualmente os mesmos desenvolvedores, porque há desenvolvedores que empacotam para o Debian softwares livres e softwares não livres, nem todos. Alguns não ligam, outros vão fazer questão de só trabalhar nos softwares livres, outros talvez só nos proprietários, não sei. Mas essas seções são definidas porque o projeto Debian encara que a decisão deve ser sua. Então, não tem polêmica. Quer-se fazer polêmica, mas não tem nenhuma polêmica, é muito simples. O Debian tem um local
que é o que é chamado de Debian, que é o local chamado de principal, main, onde só há softwares que estão em consonância com a definição Debian de software livre, a Debian Free Software Guidelines. Porém, o Debian acha que pode ser que você, Albano, precise de algo que não está em consonância com a Debian Free Software Guidelines, como, por exemplo, um firmware de uma placa de rede Wi-Fi, que o projeto do kernel distribuía antes o kernel org, tudo junto, mas também já separou na árvore, talvez até, quem sabe, por influência do Debian, não sei. Mas o fato é que o Debian separa para que você, e só você, escolha, sabendo o que você está escolhendo, portanto, nos prós e nos contras, aquilo que não está de acordo com a Debian Free Software Guidelines. Então, é por isso que é separado. É separado para você decidir. Então, o CD de instalação oficial do Debian, o DVD de instalação oficial do Debian, não instala o software não livre, o firmware não livre. Você pode instalar, é a sua decisão. Você escolhe. O Debian considera que esta é a melhor forma. Você escolhe. Eu não te limito a escolher. Você escolhe, caso você queira instalar algo que não está de acordo com a Debian Free Software Guidelines, né? Então é muito claro isso, é muito simples de entender isso, na verdade. Outro ajuste que eu quero fazer, Albano, é que a maioria dos casos, do exemplo que você deu aí da placa de rede Wi-Fi, o módulo, que é o driver, é livre e está disponível. Porque ele não é do Debian. Isso é um equívoco muito comum, né? Porque primeiro que as pessoas em geral não fazem essa distinção de firmware para módulo, para driver, né? E aí tem uma dificuldade de compreender, né? Então é o seguinte, quem distribui o módulo, o driver, é o projeto kernel.org. O Debian não cria o driver. O Ubuntu, o Mint, o Pop! OS não cria o driver. Quem distribui o driver é o projeto kernel.org, o projeto do Linux. Muito bem. Portanto, na maioria dos casos, o driver, o módulo do kernel, para conversar com um determinado dispositivo, está disponível. Porém, isso não é suficiente para aquele hardware funcionar. Para aquele hardware funcionar, é preciso um firmware que vai rodar lá no hardware, lá no processador do hardware. Para alguns casos, o caso da minha placa, por exemplo, este firmware foi gravado na placa. Ele está lá gravado num chip lá na placa. Para outras placas, ele não está gravado. Ele precisa ser carregado pelo sistema operacional cada vez que o sistema operacional inicia, né? E aí é que estão as coisas. Porque como em boa parte, se não na maioria dos casos, o fabricante do hardware fornece o firmware, mas não o fornece sob uma licença livre, às vezes até está lá que o firmware é livre, mas não tem o código correspondente a ele. Não tem o código fonte para que se possa entender, modificar, usar para o que quiser, né, e distribuir a versão modificada. Ou seja, é muito difícil alterar o código de um firmware, né, porque ele vai rodar num hardware específico, que é uma placa sobre a qual o fabricante não distribui as suas especificações abertamente, na maioria dos casos, né? Então o que acontece é que para uma placa dessa funcionar, ela precisa do módulo e ela precisa do firmware. As pessoas veem o Debian de uma forma diferente, porque como o Debian não instala isso por padrão, dá a impressão de que o Debian é pior, porque afinal a placa Wi-Fi não funcionou. O Ubuntu sim que é legal, ó, a placa funcionou. O Pop! OS sim que é legal, ó, a placa funcionou. O Mint sim que é legal, ó, a placa funcionou. Mas esquecem de dizer, e não é à toa, porque eles tiram vantagem, por exemplo, na popularidade, com relação a isso. Então, se você usa um Debian e a sua placa de rede Wi-Fi não funcionou, é por uma razão muito simples. Ou o kernel não forneceu esse driver, que é mais raro, mas acontece, ou o seu dispositivo precisa de um firmware e o Debian não forneceu isso na instalação padrão. Por isso o Debian não funciona. Acontece que Ubuntu, Mint, Pop! OS, tecnicamente, são Debians.
não é diferente de um Debian. É uma distribuição são distribuições derivadas do Debian. E o que acontece é que nessas distribuições, sem que você se dê conta, né, sem que o usuário se dê conta, às vezes aparece lá um alertazinho, você gostaria de usar software de terceiros em letras miúdas, né, e dizendo lá, isso poderá ser que seja um software não livre, mas não tem a repercussão que tem no Debian. No Debian, quando você pega o CD de instalação da boot e ele percebe que a sua placa de rede Wi-Fi vai precisar de um firmware, aparece uma tela enorme dizendo isso. Aparece uma tela enorme falando isso e nada é feito sozinho, né? Você precisa baixar e etc, fazer todo esse processo, porque a escolha tem que ser sua. E a liberdade, cara, é isso mesmo. A liberdade, que é a liberdade, não é a liberdade de escolha, viu, Albano? Não confunda isso. É a liberdade de software. É a possibilidade de ter a sua computação sob o seu controle. E não a liberdade meramente, a liberdade de escolha. Né? Que escolha tem um usuário do Pop! OS, por exemplo? Nenhuma, cara. Aquilo vem repleto de bugigangas não livres. Né? E por que isso acontece? Porque é uma decisão política. Porque os desenvolvedores daquela distribuição decidiram que dane-se esse aspecto da liberdade. Isso é menos importante, a liberdade do usuário. É mais importante a funcionalidade. Então, isso é uma decisão política, o que você considera mais ou menos importante. Eu não estou aqui, obviamente, para ditar qual é a resposta correta. Eu posso aqui dizer qual é a minha possibilidade, que é a liberdade do usuário, para mim, é mais importante do que a funcionalidade. Né? Agora, outros acham que não. Então, dividir me parece que é uma forma bem adequada, né? Dividir em sessões diferentes. Por quê? Porque fica muito fácil para qualquer usuário fazer a escolha do que ele vai querer usar. Então, eu não quero usar softwares não livres, eu ponho o main do Debian e estou suavaço. Eu sei que o kernel distribuído é livre, eu sei que os softwares que estão ali são livres, eu estou tranquilo. Né? Agora, distribuir o software tudo misturado vai dificultar muito. Então, muita gente pode, eventualmente, usar um software não livre, mesmo sem querer, sem saber que aquele software não é livre. E aí eu repudio as tais das lojinhas, porque as lojinhas dificultam ainda mais isso quando não fornecem informações equivocadas, dizendo que certa coisa não é livre quando é livre, não dizendo a licença de outros tantos programas. Quer dizer, tudo isso, na verdade, Albano, termina por fazer é que as pessoas que são os eventuais ou os principais interessados não interagem, é mais ou menos como a mesma ideia de demonizar a política. Né? Então, se a liberdade em jogo é a liberdade do usuário, quem é que precisa ter consciência para saber se ganha ou perde, para entender que tem uma liberdade a ser perdida ou a ser ganha? Né? Então, se as coisas não estão transparentes, se as coisas não estão claras, a vítima será você, né? Como dizem em outros contextos. Então, se o usuário não tem essa percepção, ele será vítima do proprietário. Ele será vítima dos interesses de quem não está interessado na liberdade dele. Né? Então, ter as coisas separadas, transparentes, me parecem o mais óbvio para que você decida o que você quer usar na sua máquina. Então, usar um Debian significa usar um sistema 100% livre? Não, claro que não. Você pode usar um Debian repleto de softwares proprietários, porque você baixou coisas que tem no repositório do Debian que na seção não free, ou porque você baixou de outras fontes, snaps da vida, app-image da vida, flatpak da vida. E eu não vejo nenhum problema nisso, sob o ponto de vista da sua liberdade individual de escolha. Você põe o que você bem entender. Né? Mas me parece muito claro, e eu corroboro e acho que essa é a melhor forma de lidar com isso, é deixar a decisão na mão do usuário. Ele escolhe o que ele acha mais adequado para ele, mesmo que ele saiba, e muitas vezes é o que acontece, saiba que está perdendo. Então é você quem tem que escolher se você quer trocar um pouco da sua liberdade por algum tipo de comodidade. Ninguém pode decidir isso por você. Se eu dissesse para você, Albano,
Está proibido. Eu vou definir que na sua máquina não pode rodar um pacote que não seja do main. Você não ia achar isso legal, ninguém ia achar isso justo. Eu estaria decidindo por você. Agora, decidir que eu nem vou te contar e eu vou colocar um monte de bugiganga aí que você nem sabe direito o que é tão nefasto quanto, cara. Não é mais livre. Percebe? Mais livre é quando você decide. Quando alguém decide por você, não é livre. Sacou, Bando? Claro, professor, na verdade eu entendi essa questão de troca, né? Que as empresas fazem como as pessoas fazem, né? Eu só perguntei isso porque às vezes existe uma confusão e às vezes você vai em alguns fóruns ou você vê umas discussões tão de baixo calão, assim, até mesmo, né? Ainda existe. Você pega algumas. Às vezes você vai em algum fórum que você precisa de alguma informação mais útil, né? Então você vê essas discussões mais um pouquinho mais antigas ali. Você vai ver que às vezes existe esse calor na discussão, né? Desse teor, sabe? Então é uma coisa que você esclareceu de uma forma que agora ficou extremamente lúcido. Muito obrigado, professor. Ah, beleza, Albano. Realmente acontece em algumas discussões, porque e elas acabam se tornando acaloradas, porque existe um grupo de pessoas que tenta impor um valor, querendo dizer que ter o software não livre é bom. E elas querem impor, mas elas não querem impor isso abertamente. Não, é disfarçadamente. Né? Então, aquele que não quer usar o software não livre é taxado de radical. Como se a outra posição, que é tal e qual política, é tal e qual radical, que é a de não ligar para isso, fosse neutra, fosse mais sensata, fosse mediana, fosse... Não, é uma posição política firme. Não interessa a liberdade do software, percebe? Para essas pessoas. Então, na hora que essas pessoas se apresentam como se elas fossem sensatas, né? É ridículo isso, sabe? É isso que a coisa acaba entrando numa discussão. As pessoas nem sempre têm o mesmo nível, nem sempre estão com o mesmo nível de paciência, né? Mas eu prefiro, como falei um pouco antes, né? Tentar refletir, tentar analisar e, a partir daí, fazer as minhas escolhas individuais, fazer a minha política, no sentido de dizer qual a implicação das minhas escolhas individuais ao coletivo, e a gente assim vai caminhando. Eu aqui, por exemplo, eu tenho uma máquina que tem uma placa de rede, uma placa de vídeo NVIDIA. Olha só, tem uma placa de rede NVIDIA, basta a gente rodar um LSPCI-NNKD 303, 302, esqueci o número, tá aqui, olha só, NVIDIA, né? Estou vendo com LSPCI que eu tenho uma placa de rede, uma placa de vídeo NVIDIA. E aí você vê qual é o módulo do kernel que está em funcionamento. É o Nouveau, né? Que é o módulo disponibilizado pelo kernel.org, é o módulo livre, construído pela comunidade, com uma participação da NVIDIA muito da meia boca, né? E tá aí. E esse módulo dá à minha máquina as mesmas características técnicas que se eu estivesse usando o driver não livre? Não dá. Mas eu escolho. Então, para mim, é mais importante o aspecto da liberdade do software. E é por isso que eu gravo os vídeos aqui usando exclusivamente softwares livres. Eu uso o OBS, eu uso o Linux Libre, eu uso o sistema operacional GNU na sua distribuição Debian. Depois eu preparo os vídeos com FFmpeg, eu uso para fazer os slides o LibreOffice, e assim eu vou usando tudo que é possível de usar de software livre, eu uso aqui. Ah, mas não é 100% livre, porque a BIOS, a UFI não é livre. Tá bom, não é 100% livre, mas eu não tenho condição técnica de trocar. O meu equipamento não possibilita eu trocar. Então eu vou usando a liberdade na medida em que eu consigo. E é muito comum ver-se por aí, que é uma falácia conhecida, que chama falácia do perfeccionista, é alguém achar que
0% de coisa privativa é igual a 0,5%, a 1%, a 2%, né? Ou seja, querendo desvalorizar a conquista que a gente tem com a liberdade. Então, assim, eu gostaria de poder estar 100% livre. Eu não tenho essa condição no momento, né? Então, tudo que eu eventualmente possa estar usando aqui como a UFI, como um firmware da minha placa de rede, que não carrego, mas que está lá na placa de rede, me incomoda isso. Eu queria uma outra. E eu fico sempre à busca de ir atrás disso, daquilo, mesmo que, e aí é uma escolha pessoal, mano, em detrimento de certa característica técnica. Muito provavelmente, se não certamente, se eu usasse o driver não livre da NVIDIA, eu teria uma performance melhor para gravar os vídeos, para renderizar os vídeos, muito provavelmente, não por incompetência de quem desenvolve o driver livre e competência de quem desenvolve o driver não livre, mas por acesso à informação, né? A coisa não pode ser comparada, porque o nível de informações sobre o funcionamento, sobre as especificações da placa de vídeo da NVIDIA, que os desenvolvedores do módulo não livre da NVIDIA têm, é altamente superior ao nível de informações que o pessoal que desenvolve o software livre, o módulo livre no VO tem. Então, essa comparação precisa ficar claro que não é uma comparação que estabelece critérios de competência. Não! Ela estabelece critério de acesso à informação. Mas ainda assim, e eu não quero obrigar ninguém a fazer isso, eu opto pela liberdade, tanto quanto eu puder. Então eu não tenho, esse equipamento eu ganhei, obrigado Cristiano, esse equipamento eu ganhei, e por sorte ele veio com a possibilidade de eu usar o Linux Libre, por sorte ele veio com a possibilidade de eu não precisar usar coisas não livres, né? E conseguir fazer o meu trabalho aqui, de gravar o vídeo, fazer o meu entretenimento, o meu estudo, etc. E eu faço questão de fazer isso, né? A minha placa de rede, o hardware placa de rede, também disponibiliza dentro dele um outro dispositivo para funcionar o Bluetooth, né? E esse dispositivo precisa de um firmware não livre, ele é da Atheros, esse AR3012. Eu não uso o Bluetooth para não ter que usar este firmware. Repare, mas que coisa mais radical, que coisa besta, qual é o problema de usar um firmware? Um firmware é inofensivo, um dia desses alguém falou num grupo aí, né? Que é uma total desinformação, né? Se eu vou optar por usar ou não, é problema meu, seu, quando você vai optar por usar ou não. Mas querer relativizar, tá querendo impor. Então, se eu acho que não tem nenhum problema, aí eu saio dizendo por aí, que besteira, você é um radical, você é isso, você é aquilo. Mas imagina, ele não tem importância nenhuma e tal. Tá querendo impor o valor daquela pessoa. Então, não vamos impor. Para mim é importante, por isso eu não uso. Se para você é diferente, aí você toma uma posição diferente, né? Por exemplo, é diferente quando o equipamento que você tem, por exemplo, uma placa de rede wireless, Wi-Fi, né? Uma placa de rede Wi-Fi, que precisa de um firmware não livre, e você não tem outra. Você não tem a possibilidade de comprar outra, ou não quis comprar outra, e escolhe usar o firmware não livre. Você não está numa posição inferior à minha, que pôde ter uma escolha diferente, que quis fazer uma escolha diferente. Você apenas fez uma escolha diferente. Então é assim, eu não sou menos nem mais do que qualquer um que tenha feito escolhas diferentes. Mas não venham querer impor, e quando alguém tenta fazer isso, eu fico mesmo pau da vida, né? Querer impor esse valor da escolha que ela fez, como se aquilo fosse mais sensato. Pode ser mais sensato para ela, pois então ela aja dessa forma. Mas não tenta impor essa pseudo-sensatez como se fosse a melhor coisa a se fazer para todos, né? Então cada um decide a sua, sabendo que a escolha é e deve ser consciente. Então esta pessoa, num grupo desses do Telegram, não sabe o que é um firmware. Não sabe as implicações de ter um firmware na máquina não livre em execução. Não sabe. E aí, por não saber, tenta impor a ignorância, a estupidez. Aí a gente fica bravo mesmo, né? Porque a gente tenta
consertar isso, né? Esclarecendo o funcionamento das coisas para que a pessoa então possa até ter a mesma escolha que ela teve antes, mas desta vez de forma consciente. Mas quando a gente entra num embate dessa discussão e a gente percebe que aquela pessoa está condenada à estupidez, condenada à ignorância, porque os argumentos são fraquíssimos, porque os argumentos são demonstração de que não compreende a totalidade da discussão, aí a gente vê aquela pessoa, eu vejo como uma vítima. E como eu sou professor, isso não é nenhum problema. Eu estou aqui, sempre estou à disposição para esclarecer. Mas aí quando a gente vai esclarecer e percebe que a pessoa está absolutamente fechada para entender como as coisas funcionam, só porque ela já foi induzida a achar que a posição dela é a perfeita e universal, aí isso me deixa triste, né? E às vezes irritado, né? Porque eu percebo que aquela é uma vítima que não tem mais conserto, está fechada para a estupidez. E isso me deixa com muita raiva, não da pessoa, perceba? Me deixa com raiva de todo um sistema de relações sociais que favorece, que promove a existência de pessoas sem consciência, sem racionalidade. Então isso é que me incomoda. A minha raiva nunca é voltada para aquela pessoa, que aquela pessoa é vítima, não tem como ter raiva da vítima, né? Às vezes eu me expresso de maneira efusiva e tudo, mas a raiva que eu tenho é desse sistema que faz de tudo para promover a estupidez, para promover a falta de consciência, e não é à toa, é para tirar proveito dessa falta de consciência. Porque é isso que é nefasto, diabólico, talvez, como você falou, em algum momento acho que foi isso que você falou, Albano, de querer fazer uso da inocência, da ignorância das pessoas, né? E trabalhar para a construção, para que a pessoa continue ignorante. Ignorante no sentido de que ignora, não é? De que não sabe como as coisas funcionam. Quando você sabe e faz uma escolha consciente, você não é vítima. Você escolheu conscientemente. Então, se você tem algum prejuízo, o problema é seu, o azar é seu. Assim como quando eu faço uma escolha que me cause algum prejuízo, o problema é meu, a escolha é minha. Eu tenho que estar consciente e botar na balança o prejuízo com o que eu ganho, o que eu perco, se eu quero mesmo ganhar, se eu não ligo de perder em nome de uma outra coisa, né? Quer dizer, os valores, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, os valores são conflitantes, né? Não existe uma tabela do LibreOffice, né, com os valores que valem mais e os valores que valem menos, para a gente ter uma receita para decidir. Não, os valores são conflitantes e cabe a cada um de nós, diante do tempo, e é isso, disso fundamentalmente que trata a filosofia, é fazer essa ponderação, é dizer naquela circunstância qual valor você considera de maior intensidade e, portanto, opta por aquela escolha. E isso é um processo que tem tudo a ver com a educação, é um processo que tem tudo a ver com a formação intelectual, né? E é justamente por isso que a gente vê a formação intelectual, a gente vê a educação em frangalhos, porque quanto pior for, melhor é para um grupo reduzido de pessoas, né? Então é isso que a gente tem acompanhado, né? Mas aí a gente já se estendeu. Diga. Na verdade, acredito que essa é a aplicação mais pura do ditado: a ignorância é uma bênção. Ah, mas é uma bênção para quem, né? Para quem utiliza desse raciocínio nefasto. Pois é, exatamente. Só uma última questão, professor. Pois não. Há quanto tempo o Debian se divide dessa forma? O senhor sabe me dizer? Ou tem alguma... Eu não lembro se na documentação existe, porque eu andei procurando esses dias e não consegui achar como que ele se estruturou dessa forma. Como que ele dividiu as versões dessa forma. Inclusive eu vi que você até... Eu assisti aquela sua aula que você fala assim, que o testing devia ser o... Né, development. O testing é o personal, né? O stable para mim seria o enterprise, o testing seria o personal e o unstable seria o development, né? Isso, exatamente. E quando que ele se dividiu assim, professor? Porque eu tentei procurar na documentação. Quando que ele dividiu nos estágios de desenvolvimento?
a comunidade como ela está hoje, né? O versionamento dessa forma, que é feita hoje, e os estágios de desenvolvimento dessa forma também. Putz, cara, que burro dá zero para mim. Eu não conheço o detalhe do ano dessa divisão. Vamos pesquisar, prometo que eu vou pesquisar. Foi uma falha técnica grave aí, de não conhecer a história com a profundidade que o Debian merece. Eu não sei exatamente em que momento que se fez essa divisão, como também não sei exatamente em que momento se escolheu fazer essa divisão dos repositórios. É bem antigo isso, mas eu não sei. Vamos pesquisar para descobrir. Prometo que ao descobrir a gente vai compartilhar aqui. O que eu posso falar é que na versão 6 do Debian, no Easy, essa separação dos firmwares não livres começou ali no Debian. Começou ali a separação dos firmwares, né? Agora a separação, já existia a separação dos repositórios, né? Mas não entrava o kernel nessa jogada, né? E a partir da versão Easy lá, que é a versão 6, essa coisa começou a separar para o kernel também. Mas vamos estudar junto aí, Albano, vamos pesquisar lá. Certamente tem isso escrito na história do Debian aí, vamos procurar. Eu vou perguntar para os DDs que eu conheço e também fazer a pesquisa, né? Não sei se alguém aqui na sala conhece e tem essa resposta, né? Se tiver, por favor, manifeste. Se você que está nos assistindo quiser e souber essa resposta, ou quiser participar e colaborar com esta pesquisa, faça favor, deixa aí o seu comentário, né? E eu vou aproveitar essa dica que quando chega nessa hora de deixa o seu comentário, deixa o joinha, vai finalizando, sempre lembrando que a gente vai continuar aqui na sala batendo papo, mas como a gente está aqui a 1h40 já de gravação, eu vou encerrando aqui esta gravação desse Lab GNU 61, que a gente acabou fazendo poucas coisas laboratoriais e ficou mais no papo, que também é bom, também acho legal, também eu gosto. Eu quero dizer que a gente está aqui todas as terças-feiras, às 19 horas, começando com o pré-papo, depois a gente começa a gravação, depois tem o pós-papo, né? E a participação é aberta, livre, disponível para todos e todas, creteu.com.br/labgnu, é bem-vinda a sua participação, vem participar com a gente, é divertido, não é sempre todo esse falatório, às vezes tem outros trabalhos diferentes. Se você prefere falatório, vem quando é falatório. Se você prefere os trabalhos mais práticos, vem quando tem os trabalhos mais práticos, né? Se você acha que falatório não é importante, não precisa ver o do falatório. Quando chega lá no falatório, pula, dá dislike, seja lá o que for. Quando for o técnico, que é o que você gosta mais, aí você dá like. Ou se é o que você não gosta, você dá dislike, não tem problema. A manifestação é bacana, inclusive para eu saber e conhecer o que o pessoal curte mais e tal e coisa, né? E dizer que se você está curtindo e quiser colaborar, tem todas as formas aí da sua participação na divulgação do canal, na participação aqui nas aulas ao vivo, lá no grupo e tudo mais. E se você tiver condições e achar que a gente merece uma contribuição financeira, não é? Tem aí todas essas possibilidades para você fazer. Eu estou aqui e sempre à disposição por @Creteu nas mídias sociais e convido sempre que você venha fazer parte lá do nosso grupo no Telegram, t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha curtido esse laboratório, que você encontre aí um tempinho, mês que vem aí, já estamos no final do ano, né? E tal, isso aqui, de repente você consegue encontrar um espacinho diferente aí na sua agenda em virtude das modificações de função e tudo mais, no trabalho, férias, na escola, sei lá. Vem aí participar, que você é super bem-vindo. Muito bem, até a próxima. Até lá.